Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E aí eu percebo que essas novelas todas se passam meio no passado. Você não tem muito o internetês, não sei o quê. Tanto que Travessia foi um absurdo. Ninguém queria ouvir falar de problema cibernético. Ninguém tava nem aí pra tinha isso. o filho do Zé Inocêncio, né? Ou do Zé Inocêncio. Zé Leôncio. Zé Leôncio. Tudo Zé, né? Meio difícil. E aí ele era da cidade, não sei o quê. E logo no mais pro meio da novela ele foi perdendo isso também, né? É. Tem essa reflexão aí. Olá, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Se Pá um Podcast. Voltamos, hein? Voltamos, Pra quem Camis. achou que a gente não ia voltar. Pois é. Estamos de volta hoje com um episódio mais do que especial. Temos aqui um convidado mais que especial, porque hoje vamos falar de um tema que não é muito recorrente no nosso podcast, mas o Se Pá um Podcast abre espaço para toda forma de entretenimento. E hoje na pauta temos as novelas. Olha só. A verdadeira queridinha do Brasil, mais do que a Mega Sena, os brasileiros gostam de novela. Novela tá bombando, sempre bombou, deve bombar aí por mais alguns anos, né, Camis? E a grande estreia do momento, a grande novidade, é o remake de Renascer, que tá no horário nobre da Rede Globo, que é a faixa das 9, né? Conhecida faixa das 8, das 9. E a nova novela das 8/9 é Renascer, um grande sucesso de 1993. Que agora voltou completamente renovada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa onda dos remakes na novela, o que Renascer apresentou pra gente até agora e se ela deve ser um sucesso ou um grande fracasso. A gente vai te responder tudo, mas antes deixa a gente se apresentar. Eu me chamo Ronari Nunes, tô aqui acompanhado de 3 pessoas maravilhosas, os maiores entendedores de novela do mundo, né, Pedro? 2 deles. 2 deles eu garanto que são os maiores entendedores. Pedro Ibarra, senhoras e senhores. Olá, minha gente, como vão vocês? Estão com saudade de mim? Aposto que não. Você não é muito fã de novela, né, Pedro? Então, eu assistia muito quando eu era mais jovem, mas agora, quando você começa a cobrir TV e streaming, você... Ih, ele já vai ser metido, Camis, já vai. O espaço de tempo vai se encurtando. Até porque, às vezes, você quer ter seu próprio entretenimento. Você quer jogar um FIFA no fim de semana. Você quer ver um filme do Oscar que não tem nada a ver com a sua cobertura. E aí, você não tem espaço. Renascer ficou de lado na sua agenda. Mesmo com a Globoplay, a novela ainda tá naquela faixa de horário que, às vezes, eu tô até saindo da redação, sabe? Então, é aquela coisa. Muito bem. A última que eu vi, eu acho que foi Senhora do Destino. Mas tudo bem. Não vale a pena ver de novo. Achei que era exibição original. Eu quase morri aqui. Mas não tem problema, Pedro. A gente tá muito feliz só pelo seu Muito carisma de estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Patrick, seja muito bem-vindo. Patrick, gente. eu vou errar seu sobrenome. Patrick Selvati. Selvati. Muito complicado. O sobrenome de todo mundo é muito complicado, gente. Patrick, seja muito bem-vindo à sua estreia no nosso Se Pá um Podcast. Tá feliz? Tô feliz. Ele é o especialista. Gente, ele é o especialista. O Patrick é um dos editores aqui do Correio Brasiliense, sabe tudo de novela. Então ele vai destrinchar, renascer essa onda dos remakes pra gente nos mínimos detalhes. O que eu tenho pra comentar agora é que eu fiquei um pouco impactado com o Pedro dizer quando ele era jovem. Pois é, gente. Eu também. Mas é isso. Por último, mas não menos importante, temos Camila Germano. Tudo bem, Camis? Tudo. Você tá feliz? Estou, gente. Eu tô muito empolgada com essa novela. Eu tô assistindo religiosamente. E quando eu perdi, assisti no trabalho. Porque assim, é assim que a gente trabalha. Muita task. Bom saber, né? Bom saber. Bom saber. Gente, mas eu Tem que continuei passar mais trabalhando. coisa pra ela. E ela fala isso na cara do chefe, sem o menor problema. Acontece, gente. É prioridades. Muito bem. Bom, todo mundo já sabe, né, que Renascer estreou aí. E eu já vou falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões da primeira semana dela. Gostei bastante, Camis. Eu também. Eu achei que... Não sei, eu gostei do ritmo. Eu gostei dos personagens, da maneira como eles foram apresentados. E eu gosto também da temática da novela, que ela brinca um pouco com aquela questão do sobrenatural e da fantasia, mas ela vai bem pouquinho e volta. Tipo, o personagem principal, Zé Inocêncio, ele tem essa coisa com Deus e o capeta ao mesmo tempo. E fica brincando com isso, dessa questão, assim. E eu gosto dessa ideia de que não é também só, tipo, tudo vida real, sabe? Olha, eu vou ser sincero, eu não sei se o enredo me agradou tanto, mas a cinematografia... É porque você ama Pantanal. Eu gosto, de verdade. Mas o que me chamou a atenção em Renascer foi o aspecto
Calma, gente. Eita! Meu Deus. Travou. Respira. Técnico. Foi toda a vertente técnica Isso! da novela. Eu achei que ela tem uma cinematografia... Melhor que Succession, eu sei. Bem melhor que Succession. Ela tem uma cinematografia excelente, assim. A gente assiste, né, com aquela impressão de que é um grande filme. É muito bem dirigida. Isso me lembra muito uma novela que eu gostei bastante, que é Velho Chico. É Foi uma verdade. boa Coisa. novela em cinematografia, fotografia, ela era bonita, ela parecia um Sim, filme. exato. Sim, você falou isso As atuações todas ali muito bem feitas, tudo muito dentro do que tem que ser. Eu tenho medo do futuro, porque a gente sabe, né, Patrick, que as primeiras semanas das novelas, elas têm, assim como no mundo das séries, elas têm uma preparação, um tempo maior. Existe um momento ali para se construir tudo, que ao longo dos meses que vão passando, vai sendo um tempo meio encurtado. E muitas vezes as novelas, as produções gerais podem tropeçar. Vocês, obviamente, não assistiram a primeira versão, né? Não. Não. Conta pra gente, Patrick. Por favor, Patrick. Agora é a hora que você brilha. Quando eu era jovem, de verdade... Em 1993, quando eu não era nenhuma previsão da minha família, por favor. Exatamente. A novela também ficou marcada justamente por isso. A primeira fase foi uma novela à parte. A primeira fase foi muito elogiada, foi muito comentado justamente essa coisa técnica. A fotografia, a linguagem, a atuação, obviamente, e a história em si. E a segunda fase, ela manteve essa pegada, mas de uma forma mais leve, vamos dizer assim, até porque tinha ao contrário de Pantanal, Renascer teve um núcleo urbano muito forte, porque os filhos, eles moram na capital. Os filhos do José Inocêncio, eles moram na capital. Verdade. Então, boa parte da segunda fase passou muita coisa da cidade. E era São Paulo na época, não era nem Salvador. A capital era São Paulo. Não sei, eu acho que vai ser Salvador agora. Mas era São Paulo. Então, tanto que na abertura original aparece muito o Jequitibá se abrindo e se transformando num concreto. E mostra a cidade de São Paulo à noite, buzinas. Então tinha essa mistura das duas. E eu tô falando isso por quê? Porque a primeira fase da novela, ela foi muito elogiada na época. E tanto que agora, na época foi uma escolha para... Ela foi escrita exatamente como ela está sendo exibida hoje, mas ela foi enxugada na época porque eles, por algum motivo, eles precisavam que ela fosse menor. Que a primeira fase fosse menor. E aí se comeu muita coisa e foi concentrado em 5 capítulos, agora são 13 capítulos. E esses 13 capítulos, eles estão fazendo exatamente o que foi escrito na primeira versão, mas que justamente legal. dando essa oportunidade do público assistir um pouco mais e se encantar um pouco mais com justamente isso que pegou vocês, essa coisa da fotografia, da parte técnica. E assim, obviamente, por ser uma primeira fase, por ser mais enxuta, a história é mais condensada, o ritmo é mais ágil, e as coisas acontecem com muito mais fluidez, muito mais rapidez. E a segunda fase acaba se perdendo um pouquinho disso, até porque é uma novela de Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, eu costumo dizer que é o Manuel Carlos rural. Meu Deus. Então todo aquele didatismo que a gente vê nas novelas do Manuel Carlos, mostrando, né, a Zona Sul carioca, comentando sobre os assuntos Chato. do cotidiano, que se estende, né, falando sobre questões urbanas, questões sociais, a empregada reclamando com a patroa do preço do tomate, e, né, aquela coisa toda. Com o Benedito Rui Barbosa acontece da mesma forma, só que são os fazendeiros falando sobre reforma agrária, falando sobre Cacau. o preço da soja, agora no caso vai ser o cacau, né? Em Pantanal foi uma outra pegada, mas é isso. Novela de Benedito Rui Barbosa é isso. Só que Pantanal tinha um apelo afetivo, emocional muito forte. Eu era criança quando passou o Pantanal e eu lembro, era na Manchete, então não era na Globo, não era uma coisa que A todo mundo Renascer era na assistia. Globo mesmo. Renascer já foi na Globo. Renascer foi pra Globo justamente pelo sucesso de Pantanal. Aí eles fizeram o Pantanal 2, vamos dizer assim, na Globo. Então, tipo, Renascer é o Pantanal 4. Já teve exatamente. Pantanal Renascer, Pantanal 2 e agora Exatamente. Pantanal 4. Exatamente. O retorno. E O aí remake do remake do remake do tem remake. muito essa coisa da memória afetiva, né? As pessoas que assistiram Pantanal
tinham muita vontade de assistir de novo a novela. E a novela, ela era muito mais lenta do que foi apresentada hoje. A novela, ela foi dirigida pelo Jaime Monjardim, que a característica dele é justamente essa. Inclusive, Jaime Monjardim dirigiu muitas novelas do Manuel Carlos. Inclusive, Jaime Monjardim dirigiu minha novela favorita, que é A Vida da Gente. A Vida da Gente é maravilhosa. Minha novela favorita da minha vida. Maravilhosa. Alicia Manso, na verdade, é Manuel Carlos de saia, né? Porque é uma coisa legal que eu tava vendo no Twitter esses dias, é que eles fizeram uma tríade das cartas que foram escritas e que os personagens contavam história. Isso do Alicia Manso, através das cartas. Então, Nossa. era uma coisa assim, Jesus. realmente é muito poética, é muito lenta. E Pantanal tinha muitas imagens do tuiuiu, da onça, voando o tempo inteiro. da sucuri. Então a novela ela ficou com essa pegada mesmo da fotografia, da coisa de cinema. E quando veio pra Globo, ela trouxe isso, mas um pouco menos, assim. Até porque era uma outra época, uma outra fase. Mas, Patrick, eu queria te perguntar, você que teve a chance de assistir, acompanhar a versão original e suas primeiras impressões do remake de Renascer, você acha que tá sendo um bom remake? Agora. Sim, com certeza. A qualidade é a mesma. Fez jus. Fez jus, com certeza. É a Globo, né, gente? A Globo ela tem um único problema, eu acho, a Globo. A Globo, ela tem um problema chamado história. Quando a história... Porque novela, série, filme, por mais que a gente tenha outros elementos, né? Atuação, fotografia, trilha sonora, é história. Sim. É história. Você não se prende por uma coisa que não seja história. É diferente da literatura. A literatura é 100% a história. As novelas, as séries, os filmes, não. Tem outros elementos. Mas a essência, a espinha dorsal, é sempre a história. E a história de Pantanal e a história de Renascer são boas histórias. São boas histórias que foram contadas. Ao contrário de Velho Chico, por exemplo. Que foi uma novela do Benedito Barbosa que não fez tanto sucesso. Porque os autores, eles seguem um estilo e chega uma hora que aquele estilo se esgota. E você acaba recontando as histórias, né? Misturando um monte de elementos de outras histórias e vira uma confusão chamada travessia. 100%. Chamada Terra e Paixão. Eu tenho um grande questionamento, assim. Porque o remake... Porque Pantanal veio... Foi sucesso. Renascer veio e foi sucesso. O remake de Pantanal vem e é no formato de obra fechada. Sim. Por conta da pandemia e todas essas questões. O que facilitou algumas coisas técnicas. Pantanal, tecnicamente, a segunda Pantanal, é absurda. Tudo dá certo, tudo tá certinho, tudo tá organizado, tudo tá arrumado. Justamente isso que eu tô falando, porque a história já tá fechada. Exato. A história já foi contada uma vez, ela foi bem E contada. além disso, eles tiveram o tempo de uma pós-produção em cima de uma coisa que já tava completa e tudo. Beleza. Quando você chega em Renascer, você tem uma Isso obra... ele falou que nem ia falar nada. Exato. Foi mal. É porque eu tive essa dúvida. Quando você chega em Renascer, é uma obra fechada, com uma história fechada. Só que Renascer 2, agora, é aberta. É Mas uma parece obra que vai aberta. ser mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou aberto. menos. Ele vai fazer... os primeiros então, por capítulos favor, vão me ser explique. fechados. É mais Não, ou os primeiros capítulos. Não, mas, tipo, acho que metade da novela, ou é quase toda, não é uma coisa assim? Então, assim, algumas cenas, algumas situações vão ser implementadas ali, incrementadas, alteradas, e outras vão ser adaptadas e outras vão ser incluídas, né? Mas eu acredito que, até onde eu acompanhei, eu participei da coletiva de imprensa das duas fases. Dessa vez, a Globo fez duas coletivas, uma especificamente com o elenco da primeira fase e outra com o elenco da segunda fase. Gente, Pantanal, que eles fizeram isso chique! Pantanal também Pantanal eles fizeram isso também. Achei chique tava, também. Então, assim, eles fizeram como se estivesse contando duas histórias diferentes. Que no final das contas é mesmo, né? Duas histórias diferentes. E pelo que eu entendi, pelo que deu a entender, a história vai ser a mesma, vai ser contada, do começo, meio e fim. Por quê? Existe, por exemplo, uma polêmica, né? Vamos dizer assim, um debate em torno da morte do José Venâncio, que é o terceiro filho dele, que na primeira versão ele morreu porque o ator, Thaumaturgo Ferreira, teve problemas com o autor e com a direção. Aí eles optaram por matar o personagem. Gente, fofoca de bastidor. Sim. E essa mudança na época,
essa morte na época provocou mudança na história, porque ele era um dos filhos, ele tinha uma importância, ele tinha uma história para ser contada, porque ele era justamente o cara que tinha envolvimento com a Buba, que era a personagem que era hermafrodita. E Tinha isso? Tem. Meu Deus! você não passou a pauta para ele, Camila? Olha que Eu te contei essa história todinha esses dias lá na redação. a família brasileira. E aí? 93 Tanto é que existia agora uma eles vão personagem transformar hermafrodita. a personagem. Então, E aí? justamente isso. E aí, na época, eles mudaram, porque eles não queriam tirar essa personagem que era uma história marcante e que estava indo bem. A Maria Luísa Mendonça foi a estreia dela, inclusive, em novelas. Ela fez essa personagem de uma forma muito, muito brilhante. E aí, teve uma outra história envolvendo isso, porque por ser hermafrodita, ela não podia engravidar. Então, ela adotou uma menina de rua que estava grávida, e essa menina de rua, ela apresentaria, a menina teria essa criança, que também foi a estreia da Paloma Duarte na Globo. Essa personagem tinha 13 anos na época. E essa criança, ela seria apresentada pro painho, né, o José Inocêncio, como filho do casal. E aí não podia, essa história não podia morrer, não podia simplesmente desaparecer. E aí a história continuou, só que agora a Buba se envolveu com o filho mais velho dele. Então mudou o rumo, ela passou de um irmão pro outro. E aí criou-se uma outra história, um outro caminho para a mesma história. E dessa novela é toda cheia das coisas da família pegando gente. Pois é, Dessa vez o personagem vai ser interpretado pelo Rodrigo Simas. E na época até rolou uma polêmica de que ele não queria assumir o papel, porque o cara ia morrer no meio da história e tal, e acabou assumindo. Eu não entendi, eu não tive a oportunidade de ir pra festa, lançamento dessa vez, pra estar pessoalmente e conversar com ele, mas eu acredito que o personagem vai morrer. Porque existe uma outra história que foi contada e que deu certo na época, que eu acredito que eles não vão querer mexer nessa história. Mas até essa mudança, conforme a Camila introduziu. Que a personagem agora não vai ser uma personagem que agora chama intersexo, né? Ela vai ser trans. Exatamente. Com medo da Camila de ser cancelada. Gente, é porque lá em cima eu tava confundindo a palavra, enfim. Mas é isso, ela vai ser uma pessoa... Ela vai ser o I do LGBTQIAPN+. É isso. E aí vai ser uma personagem trans e aí vai ser... Inclusive a atriz é trans. Isso é ótimo. Isso é muito legal. Com certeza. Mas eu quero te perguntar, Patrick, você bota fé na nova fase da versão 2024? Você acha que vai vingar mesmo? Porque até agora, o que a gente tem é um grande sucesso, né? Segundo informações de Camila Germano, a novela vem muito bem, com quase 13 pontos de audiência nessa primeira semana, obviamente. Caraca, você acha que muito alto, 13 pontos de audiência. Você acha que vai... Justamente pelo que eu falei, a questão da memória efetiva e a questão de que existe uma boa história. Né? Aí tem todo o aparato da Globo, de produção, né? De fotografia, de direção, atuação. São ótimos atores que estão envolvidos, então eu acredito que sim. Para mim, o problema hoje das novelas, vamos falar da Globo, né? Que a gente tá falando aqui, é a história. Faltam boas histórias. Você acha que a aposta em atores, por exemplo, o Terry Paixão apostou numa atriz nova para protagonista. Travessia apostou na Jade Picon. Também teve Pantanal, que teve a Alice Guilins. Teve a Alane Gillen e teve a própria Isabel Teixeira, que não era uma atriz que estava há muito tempo. Você acha que essas apostas são mais positivas ou mais negativas? Porque, de certa forma, às vezes, o ator não acompanha. Não são novidades. Se você olhar a primeira versão de Pantanal... Foi o que você falou de Renascer também. Foi praticamente a primeira novela da Cristiana Oliveira. Você acha, então, que esse molde pode continuar? Renascer, existe uma série de fatores envolvendo a personagem Mariana, que a gente pode falar mais pra frente, que não foi feliz para Adriana Esteves, mas foi uma aposta que fizeram na Adriana Esteves. Assim como fizeram a aposta no Leonardo Vieira e na Patrícia França, que foram o José Inocêncio e a Maria Santa na primeira fase. E eu ainda acho que ele devia ter voltado. Eu até arranjado um papel pra ele nessa versão, no que fez o José Inocêncio na versão. E aí eu tenho uma grande pergunta. Então por que toda hora o Marcos Palmeira? Não é? Pelo amor de Deus, eu adoro o Marcos Palmeira, Vascão, gente boa, mas pô. Isso é estratégico. Pra atrair o público de Pantanal? Porque... pra atrair o público de Pantanal. Basicamente é isso. Porque você cria... É aquela coisa da série. Assistiu a primeira temporada, foi legal, a gente vai assistir a segunda por uma questão de curiosidade. Então... E ele é um bom ator também. Ele é ótimo, mas toda hora o cara tá lá. Pois é, novela acha toda vez.
Mais ou menos. Assim, eu tenho ressalvas com relação a Ih! ele. Inclusive, ele voltou à evidência em Pantanal. Foi. Ele ficou um bom tempo fazendo papéis menores. Fazendo grandes filmes de comédia romântica sobre sexo. Fazendo cheia de charme. Exatamente. Então, Cheia de assim, charme. Sou fã. Inclusive. Mas não era assim, tipo, grandes personagens. É. Ele não teve uma linha assim, por exemplo, o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, quando foi chamado pra renascer, ele já era o top de linha. Entendi. Continuou Ah, Rei foi o do Antônio Gado. Fagundes Foi. em 93? Continuou em O Rei do Gado, depois ele continuou em Terra Nostra. Existiu uma sequência porque o Antônio Fagundes era Antônio Fagundes. Agora, realmente, o Benedito Barbosa, ele tem essa predileção por alguns atores, e o Marcos Palmeira foi tipo meio que uma imposição, né? Ele tem que estar, tem que ser ele. Agora eu acredito que Renascer vai trazer essa coisa tipo Pantanal 2, né? Vamos assistir porque é como se fosse uma segunda temporada de Pantanal, e aí eles trouxeram de volta a Juliana Paz, que estava na novela, trouxeram de volta o Irandir Que tá muito Santos. boa, eu achei. Sim, E não lembrei nada a personagem dela da outra, Sim. sim. de Pantanal, né? Sim. A Juliana Paz tem crescido muito em personagens diferentes. Antigamente ela fazia sempre a mocinha, não sei o quê. É, só Desde que Gabriela, ela fez muito Só que personagem existe distinto. eu não sou contra a escalação da Juliana Paz, só que existe uma discrepância muito grande. Por exemplo, a personagem dela, Jacutinga, da primeira versão, ela saía logo depois do início da segunda fase. Já foi anunciado que ela vai continuar até o fim. Só que foi interpretada pela Fernanda Montenegro, em 93. Fernanda Montenegro Cara, A Tem maior 30 atriz, anos, a a maior maior atriz atriz. brasileira. tem 30 anos na novela, ela já tinha 60 e poucos anos. Ou seja, na primeira fase ela já era velha. Aí eles colocaram a Juliana Paz num papel mais jovem. É marketing. Total marketing. E ela vai continuar como ela, né? E vai Como a continuar Juliana como ela, Paz. vai continuar como Com ela. maquiagenzinha então, é a pra mesma ficar mais resposta velha. do Marcos Palmeira. É. É assim como também por que Humberto Carrão como o Marcos Palmeira jovem? Se os dois não têm rigorosamente nada a ver fisicamente. Porque o cara tá em evidência, o cara veio de Todas as Flores, assim como a Sophie Charlotte. É verdade, Então, tinha esquecido existe dela isso, na novela. Tem essa aposta em jovens atores, mas tem que ter os medalhões lá para poder garantir a audiência da novela, o interesse das pessoas pela novela, a curiosidade. Muito bem, por falar em curiosidade, não podemos deixar de falar sobre um tema muito importante, que são as mortes, né, Camila? A Sim. Renascer tem uma quantidade de morte considerável, Pois é, inclusive né? da matada primeira. e morte morrida. Exato, e principalmente da primeira fase defuntos pra sendo segunda, bebidos. né? Exato, gente. Tipo, e eu queria falar das mortes porque a cena que teve nessa primeira semana, porque a gente tá falando com spoiler, gente. Então, assim, quiser maratonar no Globoplay já vai saber os spoilers. De spoiler. Bum, bum, Porque bum, a bum. morte. Já no final, alerta de spoiler no final. Porque a morte do Coronel Belarmino e do Coronel Firmino, que passou. Se eu não me engano, foi Ontem. segunda-feira? Acho que foi ontem, ou Não, foi terça. segunda, foi Segunda. segunda Segunda e que foi o continuou dia que deu o terça. spike de audiência. Sim, segunda. inclusive pra completar a audiência na segunda-feira foi 27,9 de audiência. É uma audiência muito alta, é audiência de jogo de futebol. Exatamente, entregou assim pro Big Brother e o Big Brother devolveu com 13, mas enfim, só pra pontuar. Opa! Mas hoje teve briga no Big Brother, hoje vai ser Hoje legal. vai dar audiência. Mas é isso, assim, as mortes foram muito bem feitas. Tava todo mundo no Twitter, assim, tipo, o termo M ficou em alta no Twitter, porque tava todo mundo falando que merecia um M, só aquela cena, assim, é incrível, assim, porque um mata o outro e depois o outro morre e você não sabe quem matou. É incrível. Eu posso trazer uma informação sobre o M? Pode. Talvez eles possam ganhar um M por essa cena mesmo. Porque no M você submete as M-tapes. E M-tapes é menos do que um episódio. Então talvez possa No M ser internacional, né? Talvez eles possam pintar no M internacional. Merece. E novela das 9 sempre pinga no M É. internacional. Mesmo Merece. novela ruim, tipo Império. Se fosse... Enfim, né? Mas Opa, aí... não fala mal do meu comendador. Falo mal sim, que é Eu sei bem de horrorosa. novela, tá? Falei já de 5 novelas diferentes aqui. Parabéns. Ai, Se ai, vocês ai. quiserem fazer um outro falando de novela de um modo geral, a gente vai ter muito assunto. Vai ter, nossa. certeza. Bom, eu acho também que as mortes, agora que o Patrick explicou, me parece que as mortes são quase como uma herança, né, que Renascer tem desde 93. E eu acho que elas vão ser exploradas mais ainda agora em 2024. E é um trunfo. Eu gosto de morte em novela. Dá a sensação de que a história tá andando. Que coisas estão Tal qual Game of acontecendo. Thrones, né, Ronaldo? Tem que Você vê matar uma pe- protagonista, tem que você vê uma matar pessoa tudo. assim, tão mansinho, né? não imagino Não, tanto outro que- Não dia, imagina. outro dia o corte do programa foi ele falando:
Mas eu gosto do gosto de sangue. Ele fala manso assim, mas a gente tá falando aqui, ó. Mas as mortes na primeira fase, geralmente, elas acontecem muito, porque são a partir das mortes é que você Que a história anda. a história anda. Cria mágoa, né? História de vingança e tudo mais. Por exemplo, a morte do Belarmino, que foi brilhantemente feito pelo José Wilker. É justo, muito justo. Em 93, né? Não, em 93, que ficou esse botão. E agora com o Antônio Calango, que também tá no mesmo patamar. A personagem Mariana, que é a mocinha da história, é neta dele. Então ela vem justamente para poder vingar, para poder resgatar essa história da família dela. Nossa, e aí ela se aproxima do José Inocêncio com esse intuito, né? Ela se aproxima, na verdade, do filho, caçulo, João Pedro. E aí ele leva ela pra fazenda. Ela começa a chamar o José Inocêncio de painho também. E que é uma coisa que em 93 foi basicamente o que foi responsável pela infelicidade da Adriana Esteves, né? Porque eram cenas assim muito aleatórias, e que ela ficava sentada no colo do Antônio Fagundes, ficava painho, o tempo todo painho, então era uma coisa muito chata. Meu Deus. Eu acredito que dessa vez eles vão mudar isso. Mas ela vai pra fazenda como uma filha, né? E ele acaba se envolvendo com ela na história. É verdade. E na verdade ela quer se vingar da morte do avô. Você lembra daquela novela que tinha uma que chamava o cara de tio? Oi, tio! Ela tá no Viva América, a Cleo Pires com Edson Celulari. É isso mesmo. Eu lembrei disso. Vocês pediram um especialista, gente. Sim, É especialista, tá? uma enciclopédia. Bom, mas talvez a última coisa, Camis, que a gente pode abordar, que nosso tempo já tá acabando. Já? Já, Pois meu filho. rapidinho. É sobre essa onda de remakes, né? Renascer. Essa é a hora que eu brilho. Renascer coloca. Renascer Você coloca. prometeu que eu ia falar. É verdade, Pedro. Mas Renascer, no fim das contas, coloca mais um tijolo nessa construção de remakes, Sim. né? Que tá sendo perpetuada pela Globo. E eu acho que só vai crescer. Eu tenho essa impressão porque, pelo menos na faixa das 9, Pantanal deu certo. Essa agora tá dando. Aparentemente tá dando certo. E aí, no contraponto, Travessia foi um fracasso. Terra e Paixão teve seus momentos de oscilação. Então, tipo assim, me parece que vai ser uma parada que eles vão apostar mais nos remakes. Bom. Pelo menos nessa faixa, porque na das 7, elas por elas. Ou na das 6, né? Elas por elas não tá de nada, gente, sério. Patrick, Então, te desagrada esses remakes? Então, remake não é novidade, né? Remake é uma coisa que a Globo faz, não só a Globo, mas como a gente tá falando da Globo, faz há muitos anos. E os remakes sempre foram assim, Pantanal, na verdade não, porque teve Selva de Pedra em 86, que foi um remake. Mas desde Selva de Pedra, Pantanal foi o primeiro remake no horário das 9. Tanto que, alguns anos atrás, o Gilberto Braga, que era o cara do horário das 9, ele tentou fazer o remake de Dancing Days, que foi um sucesso dele dos anos 70. E não conseguiu. Queriam que fizesse às 6 da tarde. Aí ele falou, não, minha história não tem nada a ver com às 6 da tarde. Mas o remake sempre existiu às 6 e às 7. Sempre teve. Só que esses remakes eram completamente diferentes do que a gente viu em Pantanal e tá vendo em Renascer. É o que a gente tá vendo, inclusive, em Elas por Elas. São releituras, são a partir Tipo Tititi. a partir do Teve Éramos 6 também. Lembrei aqui agora. Da história central ali. Éramos 6 também é outra exceção. Eles criam uma outra história, introduzem vários personagens, muda o perfil de personagem, muda nome. Então, Elas por Elas, pra mim, não é um remake. E eles tratam dessa forma também. Uma releitura. Outra novela, uma releitura. É uma releitura. É tipo Romeu e Julieta. Você pega Romeu e Julieta e conta do jeito que você quiser. Né? Todo mundo faz isso. Agora, esses remakes realmente do horário das 9, se realmente vingar Vale Tudo... Que é o que tá... Possivelmente, né? Ainda não cravaram, né? Então aí vai ficar claro. Tipo assim, agora a gente vai realmente Caraca, apostar se eles nisso. fizerem Vale Tudo, vai ser... Porque o Pantanal era uma novela, é um remake, mas era uma novela da Manchete. É uma novela que foi oferecida pra Globo, a Globo não quis, a Manchete pegou, eles Deve se se morder arrependeram. até hoje, que em não algum quis. momento, não, agora não mais, né? Porque agora já tem, né? Achou de ganhar dinheiro com essa outra E aí. Renascer veio na aba, tipo, sabe? Se fez Pantanal, vai ter que fazer.
Foi legal, vamos fazer. Venda casada. Deus queira que não façam a próxima do Benedito Barbosa, que é o Rei do Gado. Porque o Rei Meu do Gado- Deus. Pô, pra refazer Rei do Gado, eles vão ter que fazer. Não, mas eu acho que não, porque Não. reprisou recentemente, não vale a pena ver de novo, não faz Não, mas sentido isso na minha não quer cabeça. dizer nada. Será? Não quer dizer nada. Mas por assim, que você não gostaria do remake Porque dela? o Rei do Gado ele já veio com uma história que era legal, sim, mas que ela não tinha conteúdo pra durar tanto tempo como ela durou. E Rei do Gado foi um A sucesso novela- absoluto. A novela teve uma barriga gigante, enorme. Nossa. Tem um período que o protagonista, né, o Bruno Mezenga, ele se perde ele sofre um acidente, ele se perde na selva, no meio da mata lá. Nossa, que fica capítulos e semanas naquela história. Meu Deus. E é uma coisa assim. Gente, muito já tô com preguiça, porque muito insuportável. nossa, a barriga de novela me assim, incomoda e profundamente. aquilo que você falou também, o Rei do Gado já foi exibida recentemente. Então, assim, quem gosta, vai lá no Globoplay, assiste, Pois é. entendeu? A Globo vira e mexe, vai reprisar. Não mexe com o Rei do Gado, não. Deixa o Rei do Gado quietinho. Para Benedito Barbosa em renascer. E aí vai pra Vale isso. Tudo. Vale Tudo. Então, Vale Tudo, eu não consigo dizer pra você se eu gosto ou se eu não gosto. Primeiro porque não vai ser o Gilberto Braga que vai escrever. Óbvio. Até porque ele já morreu. Obrigado. Obrigado. Obrigada, a Você pergunta é um é cara essa. ouvinte. E aí, que não sabia, tá sabendo agora. E aí não é o neto dele que vai escrever, Como Pantanal. respeitando o texto, né? Que já é outra polêmica também, mas enfim. É Manuela Dias. Manuela Dias, ela já tem um estilo próprio de escrever. Sim. Né? Então, assim, Muito boa, por sinal, eu gostei. Mas Não, a Amor de e ela tem um Mãe. trabalho, Mas e eu ela não tem sei um se trabalho casa. legal com série. Ela É. eu não sei se casa com Vale Tudo. Uhum. E também não sei se Vale Tudo hoje casaria com o contexto que a gente está vivendo hoje, com a atualidade. A questão da corrupção, a questão de vale tudo para subir na vida, isso não muda, isso aí é temporal. Mas a forma como a novela foi contada, em 88... era um Talvez período valha mais uma completamente releitura? diferente. Talvez valha mais Mas uma aí eu acho que releitura é como mais- elas é foram. mais onde chance de você errar. tem chance de errar. Muito aí mais que o chance tiro de pode errar. sair. Mas eu queria pontuar um negócio, Hum. porque semana passada eu fiz uma entrevista sobre uma série que vai lançar, que é um prelúdio de um filme dos anos 2000. É um filme chamado Sexy Beast, que fez sucesso, mas não fez todo esse sucesso, concorreu a um Oscar de ator coadjuvante. Mas eu perguntei pra eles, por que a gente tá nessa era que tem remake de tudo, spin-off de tudo, derivado, Sim. não sei o quê. E aí, os atores que estavam que é o James McArdle, que é um ator de teatro, e a Sarah Green, que é uma atriz que fez alguns papéis médios, mas nunca foi uma atriz de muito renome. Eles falaram uma coisa que me chamou a atenção e que conversa muito com o que a gente tá vivendo hoje no Brasil. O James falou que parecia que no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi a última gota do sentimento de esperança e de que as liberdades e oportunidades de grandeza existiam. E por isso, a gente não... E atualmente a gente não vê mais um futuro distante, próspero. E aí ele falou, a gente não Meu vê o Deus. mesmo Reflexão. futuro. E agora nós vimos antigamente porque queremos voltar pro passado. E ela falou um outro negócio que é muito interessante, que é... Não tem mensagem, passar pro lado ou descer timelines. Tem algo mais romântico sobre esse período que meio que estamos necessitados. E aí eu percebo que essas novelas todas se passam meio no passado. Você não tem muito o internetês, não sei o quê. Tanto que Travessia foi um absurdo. É. Ninguém queria ouvir falar de problema cibernético. Ninguém Não, em tava nem aí Pantanal pra tinha isso. o filho do Zé Inocêncio, né? Ou do Zé Inocêncio. Qual que é o Zé nome? Leôncio. Zé Leôncio. Tudo Zé, né? Meio difícil. E aí ele era da cidade, não sei o que. E logo no mais primeiro da novela ele foi perdendo isso também, né? É. Tem essa reflexão aí. Sim, Renascer também vai Não. fazer isso, como eu disse, né? Com Tem que essa os for na coisa cidade, urbana, né? mas depois todos os filhos vão pra fazenda e vai Oh, ficar por Deus. isso mesmo. Não me incomoda um remake. Porque o Ronário Eu até adora uma novela gosto. agro. Adora. Eu gosto também do agro por conta do que o Que é Patrick... o agrepop. Não. Mas é porque exatamente o que o Patrick tava falando, eu acho que essa Áurea, Leblon, empregadas e patroas, muito chato. E, inevitavelmente, quando vai-se pro agro, isso é desconstruído um pouco. Então aí eu vai gosto. pro- Lá eu vamos vou nós. Aí depois plantar, que eu vou acabar o colher. Gilberto Braga dos Eu vou remakes, vai plantar, vir o eu do vou Maneco. colher. Aí eu quero ver aqui o Ronário falar dessas novelas quando elas Meu chegarem. Deus. Imagina. E a Helena? Não, eu não vindo aí. aguento mais Helena. Toma, Helena. Só a nossa Helena, só a nossa Helena Helena. pra cá, Helena pra lá. Mas a questão do Vale Tudo, só pra encerrar aqui, é outro Brasil, gente. É outro Brasil. De 88 pra 2024. Sim. Então, tem todo um contexto social, econômico, político. E eu acho que talvez por isso seja a Manuela Dias a escolhida. Porque ela foi uma pessoa que
Cara, bem mas eu falou fico do com- Brasil na Eu Globo. fico com muito medo, velho, deles fazerem uma do coisa Brasil dessa e atual. dar muito errado. Tipo, uma novela que é bem vista, como Vale Tudo, e dá muito errado. É. E aí, tipo, entendeu? Porque as outras estão vindo bem. É um tiro menos certo. É um tiro menos Exatamente. certo. Eu, por exemplo, eu comecei a assistir de novo Pátria Minha, que foi a novela que encerrou uma tríade do Gilberto Braga. Começou com Vale Tudo, depois O Dono do Mundo e Pátria Minha, que fala sobre ética, corrupção, né? Patriotismo e tal. Principalmente patriotismo, Pátria Minha é uma novela que fala bastante sobre isso. E revendo a novela, que na época eu gostei de assistir, mas ela não fez um grandioso sucesso por causa dos problemas que a Vera Fischer teve na novela, que ela precisou ser morta, a protagonista e tal. Meu Deus. Mas Gente, era isso é aparentemente bem comum, né? Mas tá Filho, mas Tô é- chocado. O Grey's Mas Anatomy tá aí pra prova. a novela, ela falava muito sobre patriotismo. Gente, hoje, como é que a gente vai falar de patriotismo sem fazer ali uma ligação? Né? É verdade. É verdade. É difícil, é complicado. Pois Então, é. Vale Tudo vai correr muito esse risco. Assim como Pantanal e Renascer, Pantanal, pelo menos, acho que conseguiu escapar justamente dessa coisa do agro, né? Tipo, naquela época, o agro era visto de uma forma, hoje é visto de outra. Sim. Entende? Eu acho que o saudosismo salva. Saudosismo salva, com certeza. A memória afetiva das pessoas é o que faz com que elas busquem a arte. Então, Sim. A minha primeira memória afetiva de uma novela, cara ouvinte, foi de Chiquititas. Mas nunca haverá um Meu remake Deus. de Chiquititas, né? Não, porque já Infelizmente. teve 30 Já teve milhões. 44, né? Mas não precisa de mais nenhum. Tem eu estou ex-Chiquititas do olhando remake. para a câmera para revelar que eu sou um tio. A primeira novela que assistiu foi A Gata Comeu, Meu em 84. Opa. A minha primeira lembrança clássico. de novela, eu acho legal a gente falar. A Qual minha foi é sua, Alma cara? Gêmea. Alma gêmea, que inusitado. Alma A Gêmea. minha primeira lembrança de novela Obrigado, gente. A gente vai encerrar por aqui. é o Juninho mais o que de fazer. O Beijo do Vampiro. Que Caraca. fala. É verdade. Que falava que o Juninho falava uma coisa pro Juninho e o Juninho pensava a coisa literalmente, tipo, pé da mesa. Ele pensava a mesa com pés. Sim, Aí eu aparecia lembro, uma eu lança. lembro. Eu E lembro, eu aí lembro. é modo de falar, Juninho. E desde então ficou na minha família. Quando alguém era literal, a gente fala, é modo de falar, Juninho. Caraca. Eu Muito fiquei surpresa, bem. ninguém falou os mutantes, gente. Ah, poxa, pois não é. vi. Já falei, gente. Eu pode fiz o fazer álbum de figurinhas Pode do fazer um outro episódio. A gente vem falar só de mutantes, gente. Próximo episódio. Muito bem, estamos com o nosso tempo muito curto. Vocês sabem Como quando o papo quando o papo é bom, o tempo acaba rápido. Exato. Mas nós não podemos encerrar esse episódio do nosso querido Cipá um Podcast sem o clássico Cipá um Clique. Patrick não tá habituado ao Cipá um Clique, então não se preocupe. O Cipá um Clique é esse momento, caro ouvinte e Patrick, onde a gente dá uma dica do que a gente tá assistindo na semana, o que a gente acha que vale aí uma maratona pra você que quer assistir alguma coisa no fim de semana. Ah, meu Deus, o que eu vou assistir? Pronto, aqui a gente vai dar a nossa dica. Não se preocupe, a gente não vai cobrar uma dica sua, Patrick, porque você tá estreando, você tem essa colher de chá. Ele Ih, pode dar lá, tá? Lacrou! Lacrado. Chegou. Lacrado com tudo bem. sucesso. Muito bem, então agora, Patrick, você vai dar a sua dica. Ela vai ser o... Começa com você, Ah! Pedro, a sua dica... Gente, o Pedro tá ansioso. Antes de começar o episódio, ele já tinha o Cipá um Clique dele. Por favor. Na verdade, eu tenho 2 Cipá um Clique, eu não vou guardar dessa vez. O primeiro é o que eu tô ansioso, porque eu tinha que saber a data que ia sair o episódio, eu sei que o episódio, eu posso falar disso aqui, que é Senhor e Senhora Smith. Eu recebi episódios de Senhor e Senhora Smith antecipados para poder fazer uma crítica. Vai sair escrito na revista domingo agora, na revista do Correio. Mas Senhor e Senhora Smith Dia 3. também um remake. Dia 3, domingo dia 3, perdão. Senhor e Senhora Smith também é um remake, só que é um remake de um filme de 2005 com o Brad Pitt e Angelina Jolie, que muitos dizem que foi o filme que acabou com o casamento entre Brad Pitt e Jennifer Aniston. Aniston. O filme conta a história de 2 agentes secretos que não sabem que são agentes secretos entre si, são assassinos de aluguel e recebem cada um a missão de matar um ao outro. Só que a série não trouxe essa mesma coisa porque é meio bobinho, né? Meio comédia demais. A série continua na veia comédia. É uma releitura. É uma releitura. Mas eles transformam o John Smith e a Jane Smith em um papel tipo um 007, em que pessoas diferentes recebem esse nome e tem que fazer essas missões. Estrelado pelo Donald Glover e pela outra menina que fez Pen 15, que sumiu o nome agora da minha cabeça, que eu vou falar já já. E a série tem o quê de... Pra quem gosta de Atlanta, pra quem gostou de Enxame, pra quem gostou de
dessas séries mais... De uma comédia um pouco mais requintada, essa série vale muito a pena. A outra menina é a Maya Erskine, que ela fez um grande papel em Pen 15, que é uma série de comédia meio indie. Meu outro Spawn Creek é um filme que me destruiu por dentro, que se chama Vidas Passadas, que está no cinema, que é sobre uma história de amor que dura... duas crianças se encontram na Coreia aos 12 anos de idade. Eles são meio que a paixonitezinha de infância. 12 anos depois eles se reencontram via Skype. E 12 anos depois eles se encontram pela primeira vez pessoalmente. Só que a menina já é casada, mora nos Estados Unidos, já não teve uma criação coreana. E o menino teve uma criação coreana. E é sobre esse amor que durou 24 anos sem nunca ter sido manifestado de nenhuma forma. E aí, como diria Lulu Santos, é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Então é muito bonito. Hoje ele tá, né? Muito bonito. Esse filme acabou comigo porque ele é muito lindo. Muito lindo. Meu anjo, Dito isso. qual é o streaming de Senhor e Senhora Senhor e Smith? Senhora Smith vai sair na Amazon Prime Video. Vidas Passadas está no cinema mais perto de você. Muito bem. Camis, o seu cipão, clica ou você quer que eu fale o meu? Você... Eu posso falar o meu. Beleza. Eu quero falar antes de vocês, porque, tipo assim, o Pedro já falou, mas eu quero falar de você, porque daí não sou gorada como sempre. Tá bom, fique tranquila. O Ronaldo não vai gostar da minha indicação, mas enfim. Eu vou indicar a série animada da Marvel, chamada What If. Ah, e eu amei a primeira temporada. A segunda tá boa? Eu comecei a ver, eu só vi o primeiro episódio, então não posso dizer de todas as temporadas. Porém, Tá na Disney. no Disney Plus. Aí, o What If, ele considera, tipo assim, vem dos quadrinhos, tem um quadrinho específico sobre isso, inclusive meu pai tem. Obrigada, pai, por ter me mostrado. Que ele faz assim, ele reimagina os personagens da Marvel. E se o Homem-Aranha não tivesse sido picado pela aranha, entendeu? E não tivesse ganhado superpoderes. É nessa linha, assim. Então ele vai em universos alternativos e tá caminhando pra um lado, assim, pelo que eu já vi de comentários, de que essas histórias vão ser resolvidas mais pra frente, tipo, num filme, vão falar sobre esses universos alternativos que estão sendo criados, entendeu? Então é tipo isso. Às vezes tem um herói que morreu e aí outra pessoa virou o herói no lugar. Um mais, assim, famoso da primeira temporada é que o Pantera Negra virou o Star-Lord, não Ao outra coisa invés de assim. abduzirem o Peter Senhor das Quill, Estrelas, eles abduzem o T'Challa e ele vira o Senhor das Estrelas. Essa, por sinal, é a última atuação de Chadwick Boseman. É verdade, foi a última vez, ele cedeu a voz dele, né, pro personagem. Inclusive, todos os atores da Marvel, a maioria, na verdade, cedeu as suas vozes pros personagens que estão aparecendo na série. Só atorzão, tipo Jeffrey Wright que narra. É muito ator bom. Não, é muito boa a série e a animação é lindíssima. E começou a segunda temporada. Teve a segunda temporada já estreou, só que já terminou a segunda temporada. Sim, tá e foi anunciada que vai ter terceira já, então E por isso foi eu tô anunciado falando. também a produção de What If Star Wars. É verdade, muito chique. E é isso, é porque eu só Uma vi agora, saga. gente. É só porque eu vi agora. Enfim, Muito bem. O meu... finalmente, não fui gorada. Não, eu até gostei da ideia. Até gostou. Finalmente, né? Porque Não, você das tem que outras ver, vezes... quando fala de super-herói aqui, o que acontece? Do outro lado da Não mesa. sou muito fã, gente. Também não sou. Oh, meu Deus. Botar um do lado do outro. Exato. O meu Cipão Clique vai pra Mestres do Ar. Acabou de estrear na Apple TV Plus. É uma minissérie. Ela faz parte da trilogia de minisséries do Tom Hanks e do Steven Spielberg. Pra quem é fã de série, deve lembrar que no longínquo 2001, 2002, a dupla Tom Hanks e Steven Spielberg lançou a minissérie Band of Brothers, que conta... Magnífica, uma das melhores minisséries da história da televisão mundial, que conta a perspectiva do exército norte-americano na Segunda Guerra. Depois se teve, alguns anos depois, eu não vou lembrar a data, acho que 2010, 2009, The Pacific, que mostrou a perspectiva dos marinheiros. Não foi tão magnífico assim. Eu acho que foi. Agora chegou o Masters of the Air, ou Mestres do Ar, que vai contar a perspectiva dos aeronautas norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. Já foi se apresentado os 2 primeiros episódios, eles vão ter 9, diferentemente de Band of Brothers e The Pacific, que tiveram 10. Mudou-se também a emissora, as 2 outras foram na HBO Max, não sei qual é o nome hoje. Não, as 2 foram na HBO. Que hoje se chama agora Max. se chama Max. Hoje Beleza. ainda se chama HBO Max. Até o momento Ai, meu se chama Deus. HBO Só Max. vai virar em fevereiro, Max. Em fevereiro vira Amanhã. Max. Amanhã. Não, mas é no final de fevereiro. Ainda tem data, tem algum dia, só que eu não sei. 27 de 28, não é? fevereiro. Por aí. Coisa assim. Enfim, a parceria de Tom Hanks e Steven Spielberg com a HBO /HBO Max /Max terminou.
E pro terceiro e último ano dessa trilogia, eles apostaram na Apple TV Plus, Que tá fazendo só... tá com um catálogo excelente. Eu acho que foi uma escolha muito certa, mesmo que se tenham diminuído o número de episódios. Grandes chances de brilhar aí na próxima temporada de premiações. Soltou primeira linha, eu não vou lembrar o nome deles, mas tem o cara de Saltburn, o cara que fez o Elvis no cinema. o Austin Butler. Esse mesmo é o protagonista. E, gente, é uma... É que ele teve que chamar um cara pra ele não soar que nem o Elvis. Vocês viram essa história? Não. Ele teve que chamar um coach de linguagens. Porque tava no mesmo ele tava tempo, né, a muito gravação. dentro do personagem. Meu e aí ele tava Deus. suando igual o Elvis, segundo ele. Gente, mas tá Gente, muito tem um bom. ranço Ele tá... desse cara. Vocês não queriam pontuar isso mesmo. A Isabela Boscov não gostou de Mestres do Ar, ela já fez a Já pontos crítica. negativos para a minha pessoa, então. Mas eu respeito muito a Isabela, mas dessa vez você discordar. Eu me conectei com os personagens e eu já tô sério. triste porque eu sei que a maioria vai morrer. Mas é isso, se vocês tiverem uma chance, tem 2 episódios e vão ter 9 no Mas total. não é ele que gosta de morte? Pois não é, você tá vendo? vê, Ele é né? contraditório o tempo inteiro. Patrick, Vai, qual é o Patrick. seu cipar um clique Então, dessa meu semana? Cipá um clique, como não poderia ser diferente, é novela. Né? Opa! Ih, E eu queria deixar claro aqui que realmente eu assisto novela desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E justamente agora que eu escrevo profissionalmente sobre novela, eu não vejo novela. a gente entende. Conseguiu isso e aí, mano? Por causa do horário de trabalho, eu não consigo assistir novela. E eu não estou acompanhando o Renascer, mas eu gostaria de convidar todos os ouvintes do CEPA Podcast que assistam Renascer, porque Renascer realmente é uma novela, é uma obra-prima, é um clássico, é uma novela que está tendo um investimento muito forte, e é uma novela que vale a pena, sim, ver de novo e ver o novo da novela. Mas a minha dica mesmo pra novela, que eu até inclusive citei aqui, é que eu estou assistindo nos intervalos, Pátria Minha, que é uma novela do Gilberto Braga de 1994, que não foi reprisada, não vale a pena ver de novo, não foi pro Viva, porque é uma novela realmente muito problemática, porque uma novela onde o protagonista, uma Vera Fischer, morre no meio da novela, realmente Depois você vai ter que contar essa fofoca pra gente, porque eu tô muito curiosa. Por que ela morreu na série? é muito complicado. Mas a novela, já que o assunto aqui é a novela, pra quem gosta de novela, pra quem gosta do gênero, pra quem tem ressalvas com o agro, com o didatismo do Manuel Carlos, com as viagens da Glória Pérez, Gilberto Braga, na minha opinião, é o maior autor de novelas que esse país já conheceu, e ele dá aula. Realmente, de como contar uma boa história e de como uma história ser ágil e de como colocar bom texto na língua de grandes atores. E Pátria Minha é uma novela que tem grandes atores. Tarcísio Meira, Vera Fischer, Cláudia Abreu, José Maia, Marieta Severo, Renata Sorrá, Carlos Vereza, Eva Vilma. Então é a oportunidade de ver esses gigantes. Olha isso aqui, olha o tanto de ator que ele citou de nome rapidão. Você vê? Tô assim, chocado. É isso. É a A oportunidade gente não que conseguiu dois aqui. É a oportunidade que vocês, jovens, A gente teve que pesquisar os nossos atores. que nasceram junto com o Beijo do Vampiro, tem de conhecer o trabalho desses grandes atores e de ver bons textos e de entender por que os remakes estão tão em alta. Olha. Perfeito. Não poderia ter sido encerrado de uma forma melhor. Caros ouvintes, muito obrigado pela companhia em mais um episódio. Camis, meu anjo, muito obrigado. Obrigada. Você tá feliz? Você Eu tô gostou? feliz, Você gente, se porque eu tava- recuperou O quê? Sim. da dengue? Sim. Você teve dengue? Não, ela não teve Não, dengue, eu mas... tava lendo sobre. Eu tava fazendo 300 matérias sobre dengue. Ah, só você, né? Pedro, meu anjo, muito obrigado. Sempre aí. Ó, Ícaro Silva. É Ícaro Silva? Como é o nome? Ícaro, sei lá o quê, que comentou uns tempos atrás que a gente não trazia informação. A gente trouxe o Patrick aqui, eu quero ver. Comenta aí, Ícaro, por favor, você, pessoalmente, isso é pessoal. Hoje- Eu quero que você Meu comente Deus. se não teve conteúdo nesse episódio. Porque o Patrick é uma enciclopédia. Muito bem. Hoje a gente não teve tempo de ler os feedbacks, mas semana que vem eu prometo que a gente vai ler todos que estão atrasados. Pedro, muito obrigado pelo seu Grande carisma, beijo. como sempre. Desculpa aqui, eu me exaltei, mas é porque ele tá marcado. Meu Deus. Deixa esse ódio pra trás. Patrick, meu anjo, muito obrigado pela sua... Obrigada. Você gostou? Sim, muito bom, gostei muito. Você... Me tá. convidem. É isso que eu ia falar. Você se sente confortável pra voltar no futuro? Com certeza. Então é Sem isso. pressão. Graças Tá a só Deus. gravado. Eu não Tá gravado. Eu não assisto todas as séries como vocês, eu não assino todos os streams como vocês, Né? mas alguns eu consigo adaptar. E novela, inclusive você sabe. reality show eu gosto muito. Novela e reality show, você sabe. Novela e reality show. Você Perfeito. É isso. Pessoal, muito obrigado novamente. Voltamos na semana que vem. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.